Ouro Preto dos sonhos ficara pequena. As minas cresciam e as gerais despontavam. Fez-se necessária outra Ouro Preto. Planejou-se sob o pilar da vanguarda. Desenhou-se sob a luz das ideias inovadoras. Traçadas retas, quadrados, triângulos e polígonos. Construiu-se a bela capital de distantes horizontes. Nasceu assim a Belo Horizonte. Adriano de Moraes. A cidade de Belo Horizonte foi fundada em 12 de dezembro de 1897. Na mesma data foi promulgada uma lei que determinava a mudança da capital de Vila Rica, a atual Ouro Preto, para Belo Horizonte. A cidade foi construída de forma planejada, inspirada nos modelos urbanos de Paris e Washington, e sua localização está na região sudeste do Brasil. Belo Horizonte tem 2,4 milhões de habitantes, sendo a sexta capital mais populosa do Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza. A região metropolitana possui 33 municípios e 4,5 milhões de habitantes. A temperatura é amena, com médias de 22 graus. Principais distâncias da cidade: São Paulo, a 586 km, Rio de Janeiro, a 435 km e Brasília, a 740 km. A cidade possui bairros com forte vocação para diversos tipos de comércio, do popular ao de alto luxo. A vida noturna intensa, que lhe deu o título informal de a capital brasileira dos bares, pela quantidade de estabelecimentos espalhados pelos bairros que animam a noite belo-horizontina. Outros importantes atrativos turísticos de Belo Horizonte são o Estádio do Mineirão, o Mercado Central, o Museu de Artes e Ofícios, localizado na Praça da Estação, o Parque Municipal, o Palácio das Artes e a Praça do Papa, de onde se tem uma excelente vista panorâmica. A capital é emoldurada pela Serra do Curral e apresenta diversas atrações em sua paisagem urbana, com destaque para a Praça da Liberdade e o conjunto arquitetônico da Pampulha. Segundo Costa, em 2012, ao longo de seu primeiro século de existência, a capital mineira foi se transformando de um idealizado projeto de cidade-capital em cidade industrial, desta em metrópole periférica para, no momento atual, expandir sua área de influência na forma de uma urbanização dispersa, extensiva em direção a um largo entorno regional, que transcende os limites formais da região metropolitana e seu colar. BH foi construída no auge da modernidade e ela foi elaborada pelo urbanista e engenheiro Arão Reis com o pretexto de construir a cidade do futuro. Isso tudo devido ao ideal de progresso na época ali entre o século XIX e XX, depois do processo de independência do Brasil em 1889. E um fato curioso é que a cidade foi inaugurada com o nome de Cidade de Minas, mas por não agradar os moradores da época, em 1901, ela foi renomeada como Belo Horizonte. Desde o número de ruas ao número de praças, foram pensados para dar um ar de modernização, tornando uma cidade em movimento e com amplas avenidas que possibilitavam o fluxo de pessoas e de mercadorias. A verticalização da cidade também foi vista como um processo de progresso, que buscava ali o novo e o original. Belo Horizonte foi projetado inicialmente para os limites da Avenida do Contorno, comportando até 2.000 habitantes. O projeto inicial era que Belo Horizonte se desenvolvesse dentro da Avenida da Contorno. Entretanto, com o desenvolvimento industrial, com a urbanização, com o inchaço urbano, a cidade se expandiu. A exemplo disso, em 2015, haviam 2,5 milhões de habitantes. A evolução da ocupação do território pelas pessoas e pelas empresas de Belo Horizonte, ela se iniciou pela região central e foi indo para as periferias e etc. E por causa disso mudou muito o plano que foi originalmente feito. O processo de metropolização de Belo Horizonte se concretizou com políticas econômicas de caráter
desenvolvimentista e inflacionário e com o incremento da industrialização. De leste a oeste, norte a sul, eu e meus parceiros. Da Pampulha, Savassi, de Venda Nova ao Barreiro. Tem um boteco a cada esquina, truco valendo dinheiro. Piabangu, doce de leite. Mas apesar desse desenvolvimento industrial, a ausência de políticas sociais coerentes teve como consequência um processo veloz de crescimento demográfico, estabelecendo uma perversa e acelerada situação de favelização. Elas já foram sinônimo de êxodo rural e do crescimento das grandes capitais. As favelas, elas hoje fazem parte da conhecida realidade dos grandes centros urbanos. Segundo o Guia de Vilas e Favelas, Belo Horizonte consta com cerca de 226 favelas, vilas ou conjuntos habitacionais. Isso tudo tem origem na construção da capital em 1895, que muitos trabalhadores que vieram fazer essa construção não poderiam morar dentro da cidade e se instalaram aos arredores destas, formando assim alguns bairros conhecidos, como Sagrada Família, Lourdes e Santa Teresa. Posteriormente, a gente tem a criação dos aglomerados, que se destacam os aglomerados da Serra, a favela do Nova Arão Reis e do São Gabriel. Então arreda, puxa a cadeira e toma um cafezinho. Histórias de amor e ódio, casos de amor são assim. Exatamente como diz César Menotti e Fabiano. Não há lugar melhor no mundo, essa cidade que eu amo. BH para além dos limites. Esse foi o nosso curta que buscou, através da cartografia, representar a expansão da mancha urbana da capital mineira. Por meio da representação multitemporal, percebemos a relevância da ciência cartográfica nos estudos urbanos, contribuindo diretamente na análise do espaço vivido.